Hoje saiu um dado importante, que foi o resultado do PIB, referente ao primeiro trimestre de 2020. Trimestre, assim como quadrimestre, é coisa de contador, né? A gente gosta dos contadores porque eles cuidam da nossa vida. Mas só contador e diretor financeiro fala de trimestre, né? Tá bom, quem fala de clima fala de trimestre também, de certa maneira, né? Porque acaba pensando nas estações do ano. Mas trimestre, você fala, como é que foi o seu trimestre, hein? Você fala, como é que tem sido esse seu trimestre? Não existe isso muito bem, mas para fins econômicos, trimestre é algo que existe. Quadrimestre é algo que existe, né? Mas ele registrou uma queda de 1,5%. Bom, antes de mais nada, vamos falar desse bicho esquisito chamado PIB, Produto Interno Bruto. É uma conta complicada, mas no fundo ele mede o valor daquilo que se produz de bens, ou seja, coisas físicas que caem no pé e machucam, e serviços que você não consegue ver, mas são prestados igualmente. Então, ele é apurado, esse PIB, pelo IBGE a cada 3 meses e uma vez por ano, né? Então você vai ter o PIB trimestral e você vai ter o PIB anual. Tem lá suas fatias, os setores econômicos, a agricultura, a indústria, os serviços. Esses serviços é um negócio monumental. Pega comércio, pega transporte, pega sistema financeiro, previdência, educação, saúde, turismo. É um monstro. O serviço é o que tem de mais complicado dentro do PIB. Bom, imagina então você pega uma calculadora e começa a somar tudo que produz. Mas sempre tomando um cuidado para não somar 2 vezes a mesma coisa, porque senão dá confusão. Então imagina, por exemplo, 10 fábricas produzem cada qual um produto de R$100. A maquininha vai lá, 10 vezes 100, 1.000. Aí uma fábrica maior compra esses 10 produtos por R$100 cada um e vende, transforma isso numa máquina grande, esses 10 itens, ela gruda, que nem o Felipe Bueno gruda para formar a Kombi dele. E não vende por 1.000, vende por 1.500. Aí a maquininha do PIB não pode somar 1.500, porque senão está contando 2 vezes. O 1.000 já somou. Então tem que somar só o 500, que foi o que adicionou. A fábrica adicionou mais 500. E assim vai fazendo. O resultado é um número. Bum! Ou seja, o PIB do primeiro trimestre é aquilo que se produziu no primeiro trimestre, que no caso brasileiro foi 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Esse é o número absoluto, é tudo que o Brasil produziu nesses primeiros 3 meses do ano. Aí, em cima deste número absoluto, você começa a tirar conclusões, né? Essa produção, ela é maior ou menor do que a que a gente teve nos 3 meses anteriores? Ela é maior ou menor do que a gente teve nos mesmos 3 meses do ano passado, né? Você pode comparar com os 3 meses anteriores, e aí você vai ver que foi menor. Quanto foi menor? 1,5%. Então, a gente produziu 1,5% a menos do que no ano passado. No mesmo período, nos 3 meses anteriores. O ideal é que a produção de um trimestre sempre seja maior do que a produção do trimestre anterior. Porque se a gente consegue fazer isso sempre, o Brasil está crescendo. E por que é importante a gente crescer, né? Não é só porque é legal ganhar mais. Eu ganhei um aumento. Não, não é isso. Antes de mais nada, a população cresce. Então, se o PIB não cresce, a renda das pessoas cai. Ou seja, você vai crescendo a população. No Brasil está crescendo 0,8%, 1% ao ano. Se você crescer o PIB 0,8%, 1%, significa que não vai mudar nada na vida das pessoas, porque aumentou o número de pessoas no país. Então, para não derrubar o PIB per capita, você tem que crescer pelo menos 0,8%, 1% ao ano, né? Outra coisa, a renda do brasileiro é baixa. A renda per capita, o PIB per capita é baixo. É metade do espanhol, é 1/3 do francês, é 1/4 do americano. Então, para a gente poder dar ao brasileiro uma renda cada vez melhor, e nós temos uma camada da sociedade que mesmo dentro dessa divisão arbitrária, que é pegar o que se produz e dividir pela população, a gente sabe que esse dinheiro não vai igual para todo mundo. Fica com um grupo mais, fica com outro grupo menos. Então, para você aumentar a renda daqueles que têm muito pouco, ou você sobe o PIB, ou você empobrece a parte de cima. A Venezuela está empobrecendo todo mundo, é uma tragédia. A gente não quer isso, a gente quer enriquecer todo mundo. Então, você precisa crescer, 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 crescer.
De 1985 para cá, e eu estou pegando da democratização, redemocratização para cá, até 2013 a gente foi crescendo, em média, por ano, 3,1%. Bom, bastante razoável, né? Com alguns momentos melhores, outros momentos ruins. Então, logo no comecinho, 85, 86, a gente cresceu 7,8 e 7,5. Olha que bacana. 93 e 95, a gente cresceu na média 5%. A gente chegou a crescer 7,5% em 2010. Isso é bom, porque aí você dá uma alavancada, mas você precisa conseguir manter isso. Não adianta você cresce 7,5%, depois você cai 2 vezes. Bom, a gente conheceu bons momentos, só que a gente conheceu maus momentos. Em 1990, a gente perdeu 4,3% no ano. Pum! E de 2015 para cá, a gente entrou numa espiral pavorosa. 2014 a gente já tinha crescido 0,5%. Meio. 2015 e 2016 a gente perdeu, somados, 7,4% do PIB. Daí depois de 17 até 19, 17, 18, 19, 1% em cada aninho. Aí 2020 ia ser o ano da virada, veio a Covid. Aí os especialistas, a gente vai conversar hoje, né? Aliás, a gente conversou com o Galo, a gente conversou com o Zé Roberto. Hoje a gente deve conversar com o Zé Roberto Mendonça de Barros, não sei se a gente vai conseguir falar com ele. A gente estava tentando. Mas já tem gente projetando uma queda para o ano de 8%. Isso quer dizer, se a gente realmente cair coisa de 8%, que de 2014 para cá, somando 0,5%, as quedas de 2015 e 2016, somando os crescimentos de 1%, e imaginando que esse ano vai ser 8%, a gente vai ter um PIB que é quase 4% menor que o de 2013. Veja só, passaram 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e a gente vai estar 4% mais pobre do que a gente estava em 2013. Considerando que nesse período a população cresceu mais de 4%, olha só, gente. A gente caiu 4%, a população subiu 4%, o PIB per capita caiu 8%. 8% é um mês a menos de receita, um mês a menos de produção. Vê o que isso quer dizer. Nós vamos entrar em 2021 ganhando em 12 meses o que em 2013 a gente ganhava em 11 meses. Sendo que a gente vai ter 12 meses de conta para pagar. 12 meses de salário de servidor público, 12 meses de aluguel, 12 meses de tudo. Ontem e anteontem a gente viu os números do desemprego provocado pela pandemia. Só em abril a gente fechou 900 mil vagas. A gente está com desemprego na casa de 12,6%. Só que 12,6% é referente a abril. Deixa sair em maio. A coisa está muito feia. Só não é pior porque tem 2 medidas provisórias em vigor. Uma delas, ela suspende os contratos de trabalho e autoriza o teletrabalho. Hoje nós temos 30% das pessoas em teletrabalho. Antes da pandemia eram 12%. E uma outra que autoriza a negociação direta entre patrões e empregados. Se essas medidas caducarem, se o Congresso Nacional não votar, pode esperar mais algo entre 8 a 10 milhões de pessoas demitidas, e demitidas assim, pá! Então, nós temos que ficar de olho aberto, prestar atenção. Da mesma forma que o desemprego, que a gente citou ontem e anteontem, pegou o mês de abril, esse PIB, ele só pega até março. Então ele só pega o comecinho da pandemia. Porque janeiro e fevereiro a gente sentiu algum reflexo, porque a China começou a tomar algumas medidas econômicas e a gente começou a sentir aqui. Mas a gente sentiu uma outra coisa. Não tinha ainda fechamento, né? Quarentena, lockdown em alguns lugares. Ou seja, a situação é complicada. E é importante a gente falar que o PIB não pegou o efeito da pandemia. Imagina maio como foi, imagina junho como vai ser. E é importante a gente destacar que desemprego e queda de PIB provocado pela pandemia, pela Covid-19, pelo coronavírus. Porque tem um monte de gente falando desemprego provocado pela política de distanciamento social, provocado pela quarentena, o que é um absurdo completo. Equivale a dizer que a região em torno do World Trade Center em Nova York ficou fechada em 11 de setembro de 2001 por culpa dos bombeiros.
Não foi. Foi por culpa dos terroristas que jogaram os aviões contra os prédios. Aí os prédios caíram. Os bombeiros foram lá para resolver. Não dá para botar a culpa nos bombeiros. Não dá para botar a culpa do que está acontecendo na política de distanciamento social se o país está infestado de coronavírus. Então, as medidas tinham que ser tomadas. Essas medidas, elas são a medida a ser tomada. Não dava para pensar em outra alternativa. Seria um absurdo completo fazer o que só os lunáticos defendem. Que é abre geral, abre a porteira, Black Friday. Não faz o menor sentido. Bom, o caso é grave. Esse dado que eu trouxe para analisar é grave. Não há notícia boa nesse campo por enquanto. Mas a notícia mais grave de todas não é essa, porque essa é a realidade. A realidade é dada. Você não tem como mexer nisso. Você não tem como obrigar as pessoas a enfrentarem o vírus que pode matá-las. Ao contrário, você tem que preservar a vida das pessoas. Mas o que você pode manejar? É aquilo que a gente está batendo na tecla todo santo dia. É preciso que os governantes parem com as briguinhas ridículas. Já está ficando ridículo, né? Parar de se provocar. O presidente da República, ele acorda, diz, com quem que eu vou arrumar encrenca? Eu estou desconfiado de que quando ele não está com o Haider, a Michele tem comprado de presente, ou o Eduardo, ou o 02, enfim, eles têm dado de presente um número menor do sapato. É possível. Então tá apertando, ele fica com o calo apertado, aí ele começa. Então ele invoca com um cara do Supremo, depois ele invoca com um cara do Congresso, depois ele invoca com um cara da imprensa. Eu acho que é o sapato apertado. Se o presidente sair de Haider, se ficar melhor, vai de Haider. É melhor ele trabalhar de Haider do que ele ficar fazendo o que ele está fazendo. É briguinha para todo lado. Ontem nós tivemos briguinha de novo. Ontem nós tivemos xingamento, palavrão. Chegamos ao limite. Né? Como chegamos ao limite? A gente já falou aqui. Quer dizer, quem define o que é o limite é a Constituição brasileira. Né? E aí a gente vai precisar arbitrar. Ou bem a gente presta atenção a essas falas e leva isso a sério e a gente não dá crédito às instituições, ou a gente acredita que o Brasil tem instituições sólidas e a gente para de prestar atenção nessas falas. Elas viram falas, tá bom, já veio lá, tá bom, tá, você não aguenta mais, tá no limite, legal. Inadmissível, tá bom, vamos para o próximo ponto. Começar a tratar o inadmissível como admissível, sabe? Passa a ser admissível que, para o presidente da República, falar que algo é inadmissível. Aí todo mundo, já vem ele de novo falar que algo é inadmissível. Porque, do contrário, a gente não está acreditando na solidez das instituições, porque toda vez que o presidente fala que algo é inadmissível, a gente fala, caramba, será que vai dar ruim? Será que a gente vai ver alguma cena que a gente não quer ver? Não faz o menor sentido, nós não vamos ver nada disso. As instituições no Brasil dão mostras de que são sólidas, forças armadas, seguras. Toda vez que tem algum tempo ruim, o ministro da Defesa solta uma nota para deixar claro de que lado as Forças Armadas estão. Agora, se o presidente quer ficar falando essas coisas, deixa ele falar. O importante é, temos um problema, o problema vai aumentar, o Ricardo Gallo nos chamou a atenção para a onda de quebradeira que vem, então precisamos cobrar dos governantes que quiserem. Os que não quiserem não querem, tudo bem, quer ficar falando, fica falando, mas os outros precisam se envolver nisso e fazer gestos. Então, governadores, se estão reclamando que o presidente da República não faz gestos, façam os senhores, se aproximem do presidente, vão conversar com ele, procurem tentar se unir, porque a situação é muito grave.